Queridos irmãos, vocês que estão aqui no culto presencial, por gentileza se assentem, por favor. Aproveito o ensejo para cumprimentá-los, desejando a todos uma boa tarde e também, ao mesmo tempo, suplicando a Deus que a paz, que excede todo entendimento, alcance o coração de vocês, alcance o coração do pessoal que está em casa. A gente vai ministrar a palavra do Senhor. Agora há pouco ouvimos a canção cujo título aparece com expressões em hebraico, língua antiga da Bíblia, Jeová Jiré, que sugere Deus provedor, o Deus que provê todas as coisas. E a gente vai iniciar nesse momento uma série de reflexões bíblicas a respeito do valor e da importância da oração. O tema em si é diálogos. E o assunto que a gente vai tratar diz respeito à conversa que todos nós precisamos cultivar com Deus. E eu gostaria de iniciar essa série com a leitura bíblica registrada no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos 7 até o 13. Mateus 6, versículos 7 até o 13. Diz assim a palavra de Deus. Ouça-me, por favor. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Peço a sua atenção para a gente fazer uma rápida oração. Você sentado mesmo, você em casa, para que o Espírito Santo possa nos fazer fluir aquilo que Deus tem preparado para a gente entender nessa tarde. Maravilhoso Deus, eu humilho diante da tua presença, juntamente com os meus irmãos, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito e toda a sabedoria vem dos céus. Vem daquele que não tem mudança e nem sombra de variação. O Senhor é Deus imutável e completamente perfeito. Queremos nesse momento aprender com tua sabedoria, com as tuas palavras. É chegada a hora, ó Deus, se revela a nós. Se revela a nós com o conteúdo do Evangelho. Que por meio da pregação bíblica, sejamos impulsionados a termos uma vida de comunhão contigo. Ó Espírito Santo, que o Senhor esteja nos cobrindo com sua bênção durante esta mensagem. Que toda interferência maligna, que toda ação do mal que tente nos desconcentrar, seja frustrada na autoridade do nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, é o que eu te peço, para a glória do teu nome. Amém. Será que vocês que estão aqui no culto presencial podem repetir o tema de hoje, por favor? Conversas misteriosas, 1, 2, 3. Eu acho que pode ser mais forte para o pessoal de casa ouvir vocês falando. 1, 2, 3.
Obrigado, irmãos. Do ponto de vista etimológico, orar significa falar. Segundo a etimologia das palavras, orar quer dizer falar. Na Bíblia Sagrada, trata-se de um diálogo entre os homens e Deus. Uma espécie de conversa misteriosa. Uma conversa misteriosa entre o humano e o divino. Durante essa interação espiritual, durante a oração, dois aspectos se revelam. Um deles é a humanidade dos homens. E o outro, a sobrenaturalidade de Deus. Todas as vezes que eu e você começamos a orar, dois aspectos se destacam: a nossa humanidade e a sobrenaturalidade daquele que nos ouve, Deus no caso. Essas duas verdades, nossa humanidade e sobrenaturalidade de Deus, nos ensinam princípios importantes a respeito da oração. Jesus, inclusive, fez questão de abordá-las no livro de Mateus, capítulo 6. Lendo o 6º capítulo do evangelista Mateus, a gente percebe a maneira como Jesus abordou o tema da oração. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições espirituais que o nosso Senhor nos ensina sobre esse assunto. A primeira delas é a seguinte: a oração nos ajuda a compreender quem somos. Vocês podem, por favor, me ajudar? Você de casa pode, se quiser escrever aí no chat do YouTube, você também vai me ajudar dessa forma. Mas você que está aqui no culto presencial, por favor, leiam novamente a primeira verdade que a gente aprende nessa mensagem nessa tarde. 1, 2, 3. A oração nos ajuda a compreender quem somos. Uma das propostas da oração é fazer o homem se sentir humano. Uma das propostas da oração é fazer a mulher se sentir humana. Parece óbvio, mas em Mateus 6, versículo 7, Jesus demonstra uma grande preocupação das pessoas perderem sua humanidade durante o momento do diálogo com o Pai. Mateus 6, versículo 7, apresenta Jesus condenando palavras repetidas e sem sentido que são proferidas durante um momento de oração. Parece que Deus fica incomodado com qualquer tipo de irracionalidade no momento da prece, no momento da oração. Deus não quer que os homens sejam irracionais quando estiverem orando. Meus amados, a oração não se resume à repetição de frases e versos. Se fosse assim, a tecnologia do nosso tempo dispensaria a participação dos homens na oração. Se falar com Deus se resumisse a versos e palavras, não precisaríamos estar presente no momento da oração. Bastaria reproduzir uma conversa gravada. Bastaria
acionar um gravador que oraria em nosso lugar. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Deus não vê os homens como máquinas pré-programadas. Deus não vê você como um robô. Deus não vê você como um programa. Segundo Jesus, orar significa conversar com Deus de forma racional, espontânea e sincera. Coisas que uma máquina jamais poderá fazer. Orar tem a ver com inteligência. É claro, meus irmãos, que as nossas palavras possuem relevância quando estamos orando. Todavia, elas só fazem sentido se representarem aquilo que está dentro do nosso coração. Se as nossas palavras, no momento do clamor que nós participamos, forem mecânicas, robóticas, elas não serão ouvidas por Deus. As palavras são importantes desde que representem o sentimento de quem ora, e não sejam proferidas mecanicamente. Quando eu e você oramos, Deus não ouve somente o que a gente fala. Deus não ouve somente o que dizemos. Segundo Jesus, Deus é capaz de ouvir o que a gente sente e o que a gente intenciona. O versículo 7 é muito claro, de Mateus 6. O Pai que está nos céus conhece nossas palavras antes mesmo delas serem pronunciadas. Antes mesmo do seu cérebro construir sentenças, Deus já conhece o que você quer falar. Diante disso, é correto dizer que o valor da oração não está na riqueza do vocabulário utilizado, nem muito menos na quantidade de frases mencionadas. O valor da oração se concentra na qualidade do tempo que passamos com Deus. Muitas pessoas dizem para mim, já falaram para mim ao longo do meu ministério, que tem dificuldade para orar porque em poucos minutos suas expressões se esgotam. Elas pronunciam 2 ou 3 frases e depois não sabem mais o que dizer. Meu irmão, nós estamos aprendendo na palavra, segundo Jesus Cristo, que o valor da oração não se concentra na quantidade de frases. Deus não está preocupado com os versos. Deus não está preocupado com o tempo. Deus está preocupado com a qualidade relacional que cultivamos com Ele no momento que oramos. O Criador deseja que o momento da oração seja relacional. A oração, meus irmãos, não é uma penitência, onde eu e você somos obrigados a passar horas falando a mesma coisa. Quem fazia isso, segundo o texto bíblico, eram os gentios. Gentio é um nome bíblico atribuído àqueles que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus e cultiva religiosidades pagãs, imaginam de maneira equivocada que Deus irá ouvir de acordo com o sacrifício realizado. Se passarmos 2, 3 dias gastando o nosso português,
gastando as nossas horas, então Deus nos ouvirá. O próprio Jesus disse: os gentios pensam que por falarem muitas coisas serão ouvidos. Jesus diz que não é assim que funciona a oração que Deus ouve. O ato de orar tem a ver com relacionamento. Ao nos dirigirmos a Deus, precisamos dialogar como um filho dialoga com o seu pai. A proposta divina para o momento da súplica é relacional. Nós temos que nos sentir à vontade e expressar o que está dentro da nossa alma. Deus deseja que a gente seja espontâneo e racional no momento que a gente conversa com Ele. Mas Deus deseja que a gente também o sinta enquanto estamos dialogando durante a oração. Quando você estiver orando, você precisa aguçar o seu poder de imaginação, porque a fé tem tudo a ver com o imaginário. Você precisa imaginar Deus na sua frente. Para algumas pessoas, a imaginação funciona melhor de olhos fechados. Eu preciso abrir meu coração para vocês. A minha imaginação funciona muito melhor de olhos abertos. Muitas vezes eu estou caminhando no centro da cidade, as pessoas passam assim, próximas a mim e reclamam, porque eu não as vejo. De fato, eu consigo imaginar de olhos abertos. Quando você estiver orando, você precisa cultivar o seu imaginário. Você precisa imaginar Deus na sua frente e passar a conversar com Ele. Você precisa imaginar o quão é glorioso o momento da oração, porque o Criador de todas as coisas está diante de você, lhe ouvindo, lhe dando a devida atenção. Como você se sentiria se um personagem famoso parasse para lhe ouvir? Não faz muito tempo, alguém disse para mim que estava muito feliz porque um apresentador de televisão lhe deu atenção. Ela o viu, sentiu-se prestigiada, porque aquele apresentador de televisão, ele parou para conversar com ela. Meu irmão e minha irmã, o nosso sentimento tem que ser de gratidão e de êxtase, ao sabermos que o Deus Todo-Poderoso nos ouve quando oramos. O momento que estamos abrindo a nossa boca para falar com Deus, precisamos sentir a sua presença em nosso coração. Se você, quando ora, não sente nada, comece a rever o seu comportamento na oração. Você precisa sentir esse negócio na sua alma, no seu interior. Você está falando com Deus. Deus está presente. E a proposta do Senhor é que haja uma interação entre nós e Ele. Deus quer que a oração nos faça sentir a sua gloriosa presença. Para que isso aconteça, você precisa simplesmente ser humano. Nós é que inventamos e queremos ser quem nós não somos quando oramos. Tem muita gente que muda até o timbre de voz quando ora. Senhor Deus Todo-Poderoso. Não há nenhum problema cada pessoa utilizar o seu próprio timbre quando estiver conversando com Deus. O seu timbre não vai alterar o que Deus sente por você. Eu não estou dizendo que você não pode orar em voz alta. Você é livre quando dialoga com Deus. Você é livre para falar em voz baixa ou para falar em voz alta. Você é livre para pronunciar palavras ou simplesmente para imaginá-la. Tudo vai depender da tua relação com Deus. Eu digo isso porque no dia a dia, quando a gente conversa com alguém, a gente altera o nosso tom de voz.
Quantas pessoas, quando conversam, de repente, começam a aumentar o volume da sua voz? Já aconteceu com você? Quantas pessoas, quando conversam, começam a chorar? Já aconteceu com você? Sinta-se à vontade para ser exatamente quem você é quando estiver orando. Algum tempo atrás, eu escutei o testemunho de uma irmã que toda vez que ia orar, ela colocava uma cadeira diante dela. Na realidade, ela colocava 2 cadeiras no quarto. Numa, ela sentava. Na outra, ela imaginava Deus sentado, a observando. E ela começava a falar. E ela começava a conversar. Tinha momentos que ela não resistia e se ajoelhava, imaginando que Deus estava ali sentado naquela cadeira. Precisamos cultivar o nosso instinto relacional quando estivermos conversando com Deus. Sejamos nós mesmos. A oração nos ajuda a perceber quem somos, a compreender quem somos. Segundo lugar, por favor, eu falo, vocês repetem. A oração nos ajuda a compreender o que Deus faz. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. O Pai Nosso, citado em Mateus 6, a partir do versículo 9, vai até o versículo 13, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que muitos cristãos pensam, não é um mantra. O Pai Nosso não é uma oração forte. Ouça bem isso. Não se trata de um conjunto de palavras místicas que, ao serem repetidas, causam impactos espirituais. Na realidade, o Pai Nosso é um modelo de oração citado por Jesus, que contém princípios que nos ensinam a orar corretamente. Jesus não apresenta o Pai Nosso como um mantra ou um conjunto de palavras que precisam ser repetidas sempre que oramos. O Pai Nosso é uma oração modelo que contém princípios. Na oração do Pai Nosso nós temos que aprender como conversar com Deus. E sabe o que a gente aprende quando a gente observa esse diálogo de Jesus no versículo 9 até o versículo 13 com o seu Pai? A gente aprende que quem ora, antes de fazer qualquer pedido, precisa refletir e expressar a grandeza de Deus. Você já percebeu como Jesus inicia a oração do Pai Nosso? Ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus está nos ensinando que orar não se resume a pedir. Às vezes imaginamos que a oração é uma máquina de fazer pedidos. A oração não é um momento apenas para pedir. Segundo a oração do Pai Nosso, segundo o Pai Nosso, quando estamos conversando com Deus, precisamos demonstrar o quanto Ele é importante para nós. Precisamos interagir, destacando sua grandeza enquanto oramos. O Pai que está nos céus não está nos ouvindo apenas para atender às nossas demandas. Ele também tem seus propósitos e seus planos. E antes de dizer para Ele o que nós estamos sentindo, antes de contar para Ele o que estamos precisando, é necessário também demonstrar o nosso afeto. Deus, exaustivamente nas Sagradas Escrituras, demonstra o quanto nos ama. Precisamos demonstrar também o nosso carinho por Deus. O Pai que está nos céus é uma pessoa que merece ser exaltada. Por isso que o versículo 8, na oração do Pai Nosso, diz: seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Sabe o que essa prece está nos ensinando? Que nem sempre, durante uma oração, Deus vai atender os nossos pedidos. Nem sempre Deus vai dizer sim para as nossas solicitações. Quando estivermos orando, precisamos estar preparados para as negativas de Deus. E isso é algo complicado no nosso tempo, porque não estamos acostumados a ouvirmos não. Filhos não estão acostumados a ouvir não do pai e da mãe. Alunos não estão acostumados a ouvir não dos professores. A palavra não tem se tornado algo pejorativo. Mas orar, meus irmãos, envolve entender a natureza de Deus. E Deus tem vontade própria e não está preocupado com os nossos traumas em relação a ouvirmos não. Se Deus tiver que dizer não para nós, Ele dirá. Quando você ora, você se prepara para ouvir o não de Deus? Imagina uma pessoa doente, hospitalizada, com uma doença mortal, pedindo a Deus para que a cure. Por uma questão lógica, essa pessoa, ela ficará ansiosa por ser curada. Mas segundo a Bíblia, Deus pode dizer não para quem está doente. Isso não quer dizer que ele seja mau. Vai chegar um momento que Deus vai limpar dos olhos toda lágrima. Quando Cristo Jesus despontar nas nuvens, a Bíblia diz que a terra sofrerá uma transformação. E não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Mas enquanto estivermos neste mundo, teremos que conviver com algumas intempéries. E às vezes Deus vai dizer não para o doente. O não de Deus é uma boa resposta para nós também. Precisamos ter tranquilidade para deixar o Criador cumprir a sua vontade, tanto no céu como na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente ora, meus irmãos, Pai Nosso nos ensina isso também. Quando a gente ora, nós exploramos a compreensão da provisão de Deus. Porque o Pai Nosso diz que a cada dia o Senhor nos alimentará. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Poucas pessoas percebem, mas nesta prece, nós somos ensinados a pedir a Deus somente aquilo que precisamos. O pão é uma figura de linguagem bíblica que representa suficiência. Quando a Bíblia fala de pão, a Bíblia está falando de coisas que a gente de fato precisa. Isaías 55, versículo 1 diz: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Porque pão tem a ver com suficiência. Quando oramos, precisamos tomar cuidado com a ostentação. Tiago diz que muitas orações não são ouvidas porque pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos próprios deleites e prazeres. Quando orarmos a Deus, precisamos cultivar a humildade. Pedir somente aquilo que é necessário. Antes de pedir a Deus, verifique se de fato o seu pedido é necessário. O apóstolo Paulo, certa ocasião, orou 3 vezes a Deus para que o Senhor o curasse de um espinho na carne. O espinho na carne de Paulo, ele é muito controverso na Bíblia, tem um monte de teoria. Pode ser uma opressão maligna, pode ser uma tentação que ele estava sofrendo, ou pode ser uma enfermidade que ele tinha no seu corpo. Mas independente disso, Paulo tinha um espinho que o incomodava. E ele ora, e ele faz
E ele dá esse testemunho em uma das suas cartas dizendo: por 3 vezes eu pedi a Deus para me tirar o espinho na carne. E em dado momento Deus me respondeu: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que aquele espinho permitiria a Deus aperfeiçoar o seu caráter e a sua fé. Tem coisas na sua vida que Deus não vai tirar, porque lhe dará a oportunidade de aperfeiçoar a sua fé. É legítimo orar, mas esteja preparado para Deus dizer que não vai resolver o problema também. E quando orar, peça o suficiente. No Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso de cada dia, não fala nem do pão de amanhã. Na oração do Pai Nosso não tem a frase: me dá o pão da semana, me dá o pão do mês. É o pão nosso de cada dia. Precisamos entender a humildade que envolve uma oração verdadeira. Ao invés de pedirmos para sermos milionários, ao invés de pedirmos coisas que não precisamos, estejamos contentes com aquilo que Deus nos dá. Deus pode dar muito mais além do que pedimos ou pensamos, mas o Pai Nosso nos ensina a sermos humildes. O Pai Nosso também nos ensina que Deus, Ele se preocupa com a nossa vida espiritual. Você ora pela sua vida espiritual quando você conversa com Deus? É muito comum a gente ouvir pessoas pedindo oração para que se abra uma porta de emprego. É muito comum a gente ouvir pessoas pedindo oração para que se resolva um problema familiar. Mas você acredita, eu posso falar isso com propriedade pela minha experiência pastoral, que é muito difícil alguém pedir oração pela sua vida espiritual. Alguém dizer assim: pastor, ora para eu não perder meu ânimo de servir a Deus. Ora para eu não desistir de ir para a igreja. Ora para eu não deixar de participar do pequeno grupo. É muito difícil alguém fazer esse tipo de pedido. Parece que nós somos seduzidos por essa terra. Somos incentivados pelas coisas que estão à nossa volta a sermos materialistas. E a oração do Pai Nosso aparece a frase: não nos deixe cair em tentação. Você precisa orar a Deus para não cair em tentação. Você que é casado, você que é casada, ore a Deus para não cair em tentação, para não trair a fidelidade do seu cônjuge. Ore a Deus para o seu casamento não ser destruído. Ore a Deus. Você que tem fraquezas, todos nós temos, ore a Deus para não ceder às suas fraquezas. Você que está em casa, que está preso nos seus vícios, ore a Deus para vencê-los. Deus ouve esse tipo de argumento, sabia disso? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. O texto está dizendo que Deus detém o reino, o poder e a glória. Ouça bem a verdade dessa palavra bíblica: nas mãos de Deus está o poder, o reino e a glória, nada foge do seu domínio. Ele detém todas as coisas debaixo da sua mão. Quando a gente conversa com Deus, a gente está falando com aquele que pode todas as coisas, que pode tudo. Deus tudo pode. Eu e você temos limitações, nem tudo nós conseguimos. Um dos meus irmãos, meu irmão mais velho, eu quando era criança, eu sempre o admirei bastante. Ele é 3 anos mais velho do que eu. E meu irmão, eu achava ele eclético, ele sabia fazer tudo. Meu irmão sabia cantar, tocar. Meu irmão sabia subir em árvore. Jogava futebol muito bem. Ele era fera em matemática.
eu olhava para ele e o via como super-herói. Hoje ele é pastor. Certamente nesse horário está pastoreando a igreja de Boca da Mata, interior de Alagoas. Eu tinha a impressão, quando criança, que ele sabia fazer tudo. Mas ele não sabe fazer tudo. Você não consegue fazer tudo. O poder, o reino e a glória pertencem a Deus. Está sob os domínios do Criador. Quando estivermos orando, precisamos lembrar disso. Porque orar nos faz lembrar que Deus é poderoso e cuida de cada detalhe da nossa vida. Geralmente, irmãos, nós gostamos de conversar com pessoas que temos afinidade. Costumamos nos sentir à vontade com aquelas pessoas que amamos. E é exatamente este o sentido da oração. Ao orarmos, demonstramos o quanto amamos a Deus e o quanto desejamos Ele por perto. Orar é uma forma de nos relacionarmos com o Criador. Eu e você não podemos abrir mão desse contato relacional com Jesus. Quando estivermos orando, precisamos aproveitar com intensidade esse momento com o nosso Deus, porque Deus certamente deseja ouvir a nossa voz, e Deus nos fará sentir a sua presença quando estivermos orando. Fique em pé, por favor, por gentileza. Por que a oração é uma conversa misteriosa? Irmãos, a conversa com Deus, ela é cheia de segredos. Porque a ciência, ela não consegue estudar o fenômeno da oração. Existem algumas teorias rasas a respeito da oração. Mas não se pode pegar a oração e colocá-la dentro de um laboratório. Porque a oração não envolve apenas os homens. A oração envolve Deus. Os homens até podem ser objetos de estudo. Deus não. Então não há como decifrar com exatidão os mistérios da oração. Mas a Bíblia nos diz que a oração é um contato entre a terra e os céus. Os céus e terra se misturam quando a gente ora. Os céus descem, a terra sobe quando a gente dialoga com Deus. Jeremias 33, versículo 3, o profeta, olhando para o sofrimento do povo, é usado pelo Espírito Santo para dizer o seguinte: assim diz o Senhor, clamem a mim e eu os responderei. Clamem a mim e eu farei coisas surpreendentes que vocês ainda não conhecem. Quando a gente ora, Deus nos surpreende. Precisamos fazer uso dessa ferramenta maravilhosa chamada oração. É misteriosa sim, mas Deus ouve. Toda vez que a gente começa a conversar com Deus, seguindo as orientações espirituais prescritas na Bíblia, os céus se abrem para nós. Lá no Apocalipse, um livro cheio de símbolos e códigos, diz que quando os servos de Deus estavam orando, Deus decretou um silêncio nos céus. Irmãos, os céus vivem num barulho musical dos anjos, mas Deus decreta um silêncio no céu para ouvir a nossa voz. Que coisa maravilhosa! Quando estamos abrindo a boca para conversar com Deus, Deus está nos ouvindo. Eu quero orar com vocês, mas antes de orar, eu quero contar um testemunho que eu ouvi sobre a oração, para estimular você a conversar com Deus. De uma mãe cujo filho tinha se afastado da presença de Deus.
Uma mãe cujo filho tinha abandonado a fé e tinha se tornado um garoto de programa. Sim, vendia o seu corpo nas esquinas. Estava emaranhado nos seus vícios. Certa ocasião, essa mãe estava orando na igreja. Era uma vigília de oração. Ela orava. Ela dizia, porque o pastor a escutou orando: Deus, traz meu filho para a igreja. Tira meu filho deste mundo. Deus, tenha compaixão do meu filho. Durante a vigília, seu filho apareceu na igreja. Só essa informação já poderia ser suficiente para a gente glorificar a Deus. Mas a história que envolve esse garoto, ela é tremenda. Porque ele contou quando chegou na igreja que estava ali, no meio da rua, e de repente começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele começou a sentir náuseas. Pouco a pouco ele começou a sentir nojo do que estava fazendo. Ele foi tomado por uma vontade inexplicável de voltar para a igreja. Ele não sabia que sua mãe estava numa vigília. Ele correu para a casa da sua mãe. E ao chegar descobriu que sua mãe estava na vigília. E quando ele chegou na igreja, ele soube que sua mãe passou a noite dizendo: Deus, traz de volta meu filho para a tua presença. Tira meu filho deste mundo. Deus ouviu a oração daquela mãe. Irmãos, a oração é algo poderoso. Não duvide, porque a Deus pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Seja qual for a circunstância que você esteja inserido, eu te convido, eu te desafio a orar. A gente vai conversar com Deus, não como máquinas. Se faltar palavras, fecha o olho e sinta Deus. Deus não está preocupado com a riqueza do vocabulário. Vamos conversar com Deus. Se quiser orar com lágrimas, chore. Se quiser orar de joelhos, ajoelhe. Se quiser levantar as mãos e orar em alta voz, ore. Mas não deixe de ter essa conversa misteriosa. Diga para Deus o quanto Ele é importante para você. Conte para Deus suas fraquezas. Conte para Deus os seus medos. Diga para Deus cumprir a sua vontade. Sinta Deus durante esse momento. Conte para Deus o que você precisa. E Deus certamente interferirá positivamente na sua história. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento especial, esse momento reflexivo. Nós viemos aqui, meu Deus, para participar de um culto. Algumas pessoas estão assistindo o culto de casa. Algumas pessoas estão nos ouvindo a milhares de quilômetros. Mas todos estão no mesmo espírito, adorando a Deus e parando para refletir sobre o poder da oração. Meu Deus, quantas vezes ficamos desesperados, não sabendo mais o que fazer. Hoje nós lembramos que nós temos a quem recorrer, porque o nosso Deus é nosso refúgio, o nosso Deus é a nossa esperança, o nosso Deus é a luz do fim do túnel. E nós oramos, declaramos que o Senhor é por demais importante para a nossa vida. Declaramos que o teu nome é santo e que o Senhor merece ser glorificado, porque não existe ninguém mais especial nesse universo do que o Senhor. Senhor, por causa de Ti nós sobrevivemos. As Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos destruídos. Se estamos hoje aqui na igreja e não morremos, apesar dos nossos pecados, é porque o Senhor tem sido bom para conosco. Verdadeiramente Tu és bom, Senhor. Bom para o teu povo, bom para o povo de Israel. Obrigado, Deus, pela Tua bondade.
Obrigado, Senhor, pelo teu livramento, pela tua misericórdia, pela tua graça, oh preciosa graça. Meu Deus, e queremos dizer no meio dessa prece, que a tua vontade é soberana, não queremos nos revoltar jamais. Seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Sim, meu Deus, seja feita. Esteja, meu Senhor, à vontade para dizer não para os nossos pedidos. Porque qual pai dará escorpião para os filhos que lhe pedirem peixe? Qual pai dará pedra aos filhos que lhe pedirem pão? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o Senhor também saberá dar boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Meu Senhor, mas aproveitamos esse momento para apresentar nossos anseios, nossas dificuldades, nossas crises. Meu Senhor, talvez existam pessoas cujas almas estejam abatidas. Senhor, quantas pessoas estão declinando do ânimo, estão tristonhas, oprimidas, encarceradas. Pai, nós oramos em nome de Jesus, porque o poder pertence a Ti, Senhor. Pai, quebra as correntes, Senhor, despedaça, Senhor, completamente os grilhões, derruba as muralhas. Meu Senhor, cura aqueles que estão doentes, liberta, meu Deus, os que estão presos ao vício. Meu Deus, em nome de Jesus, renova as forças daqueles que estão cansados, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Aqueles que estão sobrecarregados por ataques do maligno, Senhor, em nome de Jesus, livra-os de todo mal, Senhor, livra-os da tentação. Aqueles casamentos que estão à beira do divórcio, aquele marido que está à beira da traição, aquela mulher que está à beira da traição, Senhor, em nome de Jesus, não deixa isso acontecer. Aquele filho, meu Deus, que está prestes a tirar a própria vida, aquela mãe que está desesperada, aquele pai que não sabe mais o que fazer, eu oro pelas famílias em nome de Jesus. Aquela causa perdida, Senhor, manifesta a tua providência sobre ela, em nome de Cristo, porque teu é o poder, o reino e a glória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Orar também é glorificar a Deus. Se você sentir a vontade, eu quero convidar você a levantar suas mãos, desse jeito que eu estou levantando aqui, ó. A Bíblia diz que as mãos dos crentes precisam ficar estendidas em oração. Levante as mãos, comece a glorificar Jesus. Diga a Jesus o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. Aleluias, glória a Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Enquanto as suas mãos estão levantadas, imagine as mãos de Deus tocando suas mãos, segurando suas mãos. A mão do Deus que criou o universo tocando em você. Aleluias, aleluias, aleluias.